Setembro Amarelo, quando os animais ajudam a salvar vidas. Essa matéria a gente tirou lá do site da Isto é Pet e fala um pouco sobre o Setembro Amarelo e a importância dos animais para salvar uma vida. Quem escreveu essa matéria foi a Juliana Sato e a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. Eu vou ler alguns trechos da matéria e depois a gente comenta um pouquinho sobre o assunto. Nos últimos anos, uma prática vem chamando a atenção por oferecer um apoio sensível e ao mesmo tempo científico às intervenções assistidas por animais. Na matéria, o adestrador Paulo Serratti, especialista em cães de terapia, explica que essa conexão vai muito além da intuição. Abrindo aspas para ele aqui: os cães não nos julgam, nem exigem que disfarçamos o que sentimos. Eles oferecem uma alegria genuína em nos ver. Algo que muitas pessoas em sofrimento emocional não conseguem experimentar nas interações humanas. E é essa ponte afetiva que muda o jogo, quando o cão entra em contexto terapêutico. Essa ponte, no entanto, ela não acontece de forma improvisada. Para atuar em hospitais, clínicas ou escolas, os cães precisam de treinamento rigoroso. Não basta serem dóceis, é preciso aprender a controlar impulsos, lidar com toques inesperados, respeitar espaço e manter o equilíbrio em ambientes desafiadores. Esse preparo garante a segurança tanto de quem recebe o tratamento, quanto o bem-estar do próprio animal. A presença de um cão por si só não substitui o tratamento psicológico, mas pode ser um primeiro passo poderoso. Eles estabelecem ajuda a abrir caminho para a escuta de um profissional. Muitas vezes é esse afeto sem julgamentos que encoraja alguém a buscar ajuda. Ainda sobre o apoio animal em casos de prevenção e pós-venção, hoje a ecoterapia, tratamento que utiliza cavalos em sessões de reabilitação física e emocional, já está incluída no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável por regulamentar os planos de saúde no Brasil. E em determinadas condições, os convênios médicos são obrigados a oferecer cobertura desse procedimento. Para o adestrador Paulo Serratti, a sinoterapia com cães pode seguir o mesmo caminho, desde que haja um maior investimento, profissionalização e regulamentação. O papel dos animais nesse cenário não substitui os médicos, psicólogos ou educadores, mas eles podem ser aliados fundamentais no acolhimento e na construção de vínculos. Quando ciência, ética e afeto caminham juntos, novas possibilidades de cuidado se abrem para que ninguém precise enfrentar a dor sozinho. Nesse mês, o Setembro Amarelo nos lembra que a prevenção exige múltiplas frentes, e uma delas é o vínculo com o pet. Achei muito legal essa matéria, justamente no Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção. Então, realmente, a gente vê que os estudos estão cada vez mais aprofundados para incluir não apenas os equinos, como já tem as terapias específicas com esses animais, mas os cães também serem preparados para conseguir ajudar as pessoas da melhor forma possível. E aí, o que vocês acharam? Bom saber que os nossos amicães, almigãos, nos ajudam em todas as áreas. Cada vez mais estão se aproximando da gente, de nós como humanos, termos esse apoio emocional em vários momentos da vida e para pessoas realmente que precisam de um suporte emocional às vezes maior, eles ajudam bastante, né? Alô, o que tu achou dessa matéria? Isso é ótimo para os humanos, mas eu quero um psicólogo para mim também, porque a minha humana me esgota emocionalmente. Perfeito. Eu separei algumas matérias de hoje, as duas matérias que a gente vai falar um pouquinho hoje, vai ser relacionada a cães, como se fossem cães de serviço, né? Cães que prestam serviço pra gente, cães que nos ajudam. Falei agora na última matéria sobre a questão da terapia. E cães que têm outra função. Olha que legal essa matéria do G1 aqui. Adeus pastores alemães. Vira-lata resgatada das ruas, vira perita e ajuda a polícia científica de São Paulo a achar vestígios de sangue humano. Savana é o nome da cachorrinha. Ela foi adotada por um perito em São José dos Campos, em São Paulo, e passou por 2 anos de treinamento. Ela é o segundo cachorro a integrar a equipe de biodetecção de vestígios biológicos
do Instituto de Criminalística. Mencionando alguns trechos dessa matéria, a missão principal da savana é detectar vestígios de sangue humano, mesmo quando invisíveis a olho nu. A savana foi encontrada em estado de desnutrição. Ela passou por cuidados e ela seria encaminhada para adoção. Mas, ao observar o comportamento da savana, sociável, cheia de energia, com um faro afiado, o tutor, que é perito, viu que ela tinha potencial para algo muito maior. Atuar ao lado do cão Manny, que é o primeiro da polícia científica treinado para esse tipo de trabalho, que também é um vira-lata. Abre aspas para o João, que é o tutor da savana e do Manny, que também é o perito que está cuidando deles e que fez esse trabalho incrível com ambos. Para eles, o trabalho é uma grande brincadeira. Os dois se divertem e competem para ver quem que encontra o vestígio primeiro. Dando aspas para o João. Treinada ao longo de 2 anos, com comandos de detecção, obediência e simulações em áreas abertas e fechadas, veículos, roupas ou terrenos. Savana aprendeu a identificar o cheiro de sangue humano, auxiliando os peritos a encontrar provas importantes em locais de crimes. Tem um subtítulo da matéria que é Tecnologia de 4 patas. Savana substitui com precisão, custo mais baixo, o uso do luminol, que é um reagente químico caro e menos eficiente, em áreas grandes ou muito iluminadas. Enquanto o luminol reage com qualquer sangue, o olfato da cadela ele é treinado para diferenciar o sangue humano dos demais. Abrindo aspas novamente para o João. Já encontramos vestígios em carros com mais de 6 meses do crime, até em camisetas de 1 ano atrás. Os cães aumentam a sensibilidade dos exames e evitam a perda de provas importantes. Aspas para o João. A detecção correta é recompensada com uma bolinha de borracha. Quando o cão encontra o vestígio, vem a melhor parte. A savana se senta ou se deita diante do local e ganha petiscos. O perito, ele é formado em veterinária, desenvolve um mestrado sobre o uso de cães na perícia criminal. O objetivo agora é expandir o projeto e levar cães treinados para todos os núcleos da Polícia Científica de São Paulo. Mas não é qualquer cachorro que pode assumir esse papel. Além da inteligência e do faro aguçado, o animal precisa ter foco, energia. Acho que a Merlot não daria uma boa perita criminal, não. Energia do Soneca, da Branca de Neve. Acho que a Merlot não se enquadraria, não. A Merlot não poderia ser, não. Socialização e vontade de colaborar. Cães muito agressivos ou muito grandes são evitados. E as buscas pelo perfil ideal são feitas nos canis dos municípios. A visão do humano, mais a olfação do cão, com a ajuda da ciência, cria um super departamento de perícia, diz João. Não é magnífica essa notícia? Cães vira-latas, cães resgatados das ruas, não apenas se tornando um cão de companhia, mas ajudando a perícia a resolver crimes. Gente, isso é maravilhoso, esse CSI canino. Eu amei essa notícia. Primorosa. E Merlo, o que tu achou? Eu prefiro não trabalhar, assim. Admiro o pessoal que trabalha, mas eu prefiro ficar de boa aqui. Vamos falar sobre gato, sim. Vamos falar sobre gato. Tem que falar sobre gatinhos. 2 matérias sobre cachorrinho, 2 matérias sobre gatinho, pra ninguém ficar triste. E, por falar dos nossos felinos amados, eu achei uma matéria muito legal da CNN. Olha que legal. Gatos são líquidos? Deve ter um gato. Sim, como eu imaginava, era um gato, mas não consegui gravar ele pra mostrar pra vocês. Que é um gato preto e branco aqui da vizinhança. Gatos são líquidos? Vamos pra matéria. Gatos são líquidos? PhD em física mostra estudos que afirmam que sim, gatos são líquidos. Os gatos, eles atendem à definição de líquido perante a física, pois eles se adaptam a qualquer recipiente.
diz o estudo. A influenciadora digital e PhD em física, Gabriela Bailas, já viralizou nas redes sociais unir estudos que mostram exatamente isso. Ela é dona do Física e Afins, um canal de divulgação científica que usa as redes sociais para trazer curiosidades e fatos notáveis sobre a ciência. Em 2024, a Gabriela mostrou um estudo de 2014 de Marc-Antoine Fardin, acho que é assim que fala, que é um físico e pesquisador do Centro Nacional Francês para a Pesquisa Científica, no Instituto Jacques Monod, da Universidade de Paris Diderot. Gente, eu não sei se estou falando certo isso aqui, tá? Mas nessa pesquisa, ele defende que gatos atendem à definição de líquido para a física. Esse francês, inclusive, já foi laureado com o prêmio Ig Nobel, que reconhece descobertas inusitadas da ciência. De acordo com a física, líquido é aquilo que assume a forma do seu recipiente, sem alterar o volume. Um primeiro estudo de 2014 concluiu que gatos conseguem se adequar ao recipiente, sugerindo assim que eles podem ser considerados líquidos, contou a brasileira. Ela também mostrou aos seus seguidores um segundo estudo, este publicado em outubro de 2024, que investiga sobre a consciência desses animais e sua adaptabilidade a diversos locais. A explicação está na estrutura das omoplatas e clavículas dos gatos, que são unidas ao corpo apenas por músculos. No caso do ser humano, por exemplo, se ligam ao restante do corpo por ossos e, portanto, são mais rígidas. Os gatos se comportam como líquido ao passar por espaços estreitos, mas essa adaptação foi eficaz apenas na largura e não na altura, explicou Gabriela. Essa adaptação confere aos gatos uma vantagem na caça de presas menores, como os ratos. E aí, pessoal, os gateiros de plantão, vocês também acham que os gatos de vocês são líquidos? Eu achei sensacional. Minha mãe tem uma gata preta linda chamada Kira, que tem 18 anos, e sim, essa definição combina com ela. Às vezes a gente não encontra ela, né, Merlot? Não encontramos ela. Cadê a gata? Tá escondida em algum lugar que só ela conseguiria entrar. E o que tu acha sobre isso, Berta? O que tu acha sobre os gatos serem líquidos? Eu acho que faz sentido, porque é difícil encontrar a Kira. E eu procuro ela bastante. Opiniões. Essa próxima matéria eu encontrei essa semana, eu achei maravilhosa. Porque eu achei fofinho. Gente, é um gatinho com um nariz gigante que tá fazendo sucesso na web. Essa matéria eu peguei na Folha UOL e o título da matéria é o seguinte: gato com nariz gigante conquista a internet enquanto trata infecção rara. Barney Bubble é um gato britânico, é o nome do gatinho que tá com esse nariz gigante. A tutora do felino, Lindsay Jones, que trabalha em uma instituição de resgate de animais em Lisburn, na Irlanda do Norte, no Reino Unido. Ela contou em uma entrevista à BBC que a primeira reação dela ao ver o tamanho do nariz do gato, de susto misturado com um riso de nervoso, abrindo aspas para a tutora do gato. Foi um choque. Ri, mas era aquele riso de nervoso, de não saber o que pensar. O nariz realmente é muito grande, admitiu. Fecha aspas para a tutora do gatinho. Apesar da aparência incomum, Barney leva uma vida normal. Ele se alimenta bem, não apresenta sinais de dor e continua com seu comportamento calmo, quase zen. A tutora diz aqui que é muita tranquilidade. Um verdadeiro personagem de desenho animado. Preocupada com o tamanho fora do comum do nariz do gato, ela o levou ao veterinário, onde foram coletadas amostras de fluido nasal para análise. Os exames, eles afastaram a hipótese de câncer e trouxe um alívio, que como não foi encontrado nada cancerígeno, pode ser uma infecção por criptococose. Uma infecção fúngica rara, geralmente adquirida por inalação de esporos presentes no ambiente. Desde o diagnóstico, vem sendo tratado uma medicação administrada em ciclos. Esses ciclos são de 7 dias, uma semana com remédio, outra semana sem. A tutora relata que essa medicação já está fazendo efeito, abrindo aspas para ela. Estamos começando a notar uma melhora. O nariz dele está grande, mas já tem uma diferença visível. E aí, pessoal? O que acharam do gatinho do Barney? É engraçado, né? A minha reação tá com um narizão grande assim, coitadinho. Parece a Merlot quando tomou uma picada de abelha. E depois tive que levar no veterinário, porque ela tava tendo um troço. Aí ela teve que tomar um antialérgico. Mas enfim, qualquer sintoma diferente no teu gato, no teu cachorro, leva no veterinário e vê o que é. Pra ele foi uma infecção fúngica que vai ter que tratar, é um tratamento longo,
fungo, né? Mas, pelo menos, a tutora já viu que não é nada relacionado a câncer. Então, já é uma coisa que ela já se sentiu mais tranquila, né? Mas, por favor, qualquer sintoma estranho no teu bicho, leva no veterinário ver o que tá acontecendo, tá? Pra não se agravar, pra não ser uma coisa que depois tu não tenha como reverter. Então, fica a dica aí pros tutores de pet. Conta aí o que tu achou da matéria do gatinho. Eu só acho engraçado você ficar rindo dos outros e quando foi comigo com a abelha, tu quase teve um troço, né, minha querida? Agora ficar rindo do coitado do gatinho. E olha que o único gato que eu gosto é a Kira. Como sempre, sincera. Pata de cavalo pra vocês. Lambeijos.